The second car bomb in Colombia was here in Edificio Monaco. Who pulled that? The Cali Cartel. Okay? The Cali Cartel put a big car here and inside a lot of dynamite and let it explode. Okay? No final do século XX, a cidade de Medellín foi o palco principal dos conflitos que assolaram a Colômbia na época, chegando a ser considerada a cidade mais violenta do mundo, com taxas de mortalidade comparáveis às zonas de guerra. As marcas dessa violência ainda estão por todas as partes, nos grafites coloridos das comunas, nas paredes que levam marcas de tiro, nos destroços de locais que foram alvos de incontáveis atentados à bomba e principalmente na memória das pessoas que viram de perto o conflito. Hernan, motorista e guia de turismo em Medellín, era apenas uma criança quando viu sua cidade ser tomada por uma guerra civil. Ele me contou que ainda se lembrava do som dos helicópteros e das pessoas fugindo. Hoje, condutor em uma agência de turismo local e responsável por traduzir para o inglês as informações do guia José Miguel, ele também tem muito a dizer sobre o tema. They die a lot because of the car bombs, hitmen, everything. So if you're trying to follow me in Medellin, this kind of people, we know how a lot of people. So for example, my father was working in this too. My father was member for the Cali Cartel, right? He died already. He was living in New York and San Francisco. He bring the money in the U.S. and they come to LA. My aunt was in the prison too for 12 years. He don't like to say the history, but now my father died already, so he don't like that. So. Hoje, essas mesmas ruas são testemunhas de uma grande transformação. Eleita em 2013 a cidade mais inovadora do mundo, a Medellín atual é uma cidade moderna, cheia de vida, festeira e, em especial, segura. Embora ainda apresente alguns riscos comuns a qualquer outra metrópole latino-americana, a guerra já não faz mais parte do dia a dia da cidade. Para entender como isso aconteceu, eu fui atrás de pessoas e lugares que resgatassem um pouquinho desse passado. A gente vai visitar agora o Museu Casa de la Memoria, aqui em Medellín. É um espaço dedicado a recontar um pouco essa história de extrema violência aqui da cidade, analisando um pouquinho as causas que levaram até elas, traçando uma linha do tempo desde o início do século XX até agora, como a cidade está, como ela se reergueu depois disso. E além disso também quer provocar nas pessoas que visitam uma reflexão, né, sobre os motivos que acabam levando a esse tipo de situação e também prestar uma homenagem tanto às vítimas quanto aos parentes, amigos e todas as pessoas que perderam alguém querido por causa dessa época de extrema violência aqui em Medellín. Pois é, e para entender direitinho a transformação de Medellín, é preciso antes conhecer sua história e o contexto que gerou tanta violência. Uma metrópole de 3 milhões de habitantes que cresce espremida em um vale. A ocupação na região foi um fator decisivo para a segregação da cidade. O centro comercial e as regiões mais abastadas ficam no meio, nas partes mais baixas e planas. Para quem não tinha dinheiro, restou se alojar nos morros e encostas. E você provavelmente já conhece bem essa história. Essa ocupação desordenada de barracos em áreas pouco acessíveis deu origem a inúmeras favelas. Em Medellín, morro é apelido. Isolados no alto de encostas íngremes, os moradores desses locais não tinham acesso a serviços básicos como saneamento, saúde, transporte e educação. A gente está aqui agora na estação Acevedo, já mais na periferia de Medellín. Como vocês podem ver, a paisagem na janela do metrô já mudou bastante. A gente está aqui porque a gente vai pegar o Metrocable, que é esse transporte de teleférico aqui da cidade. É um teleférico que ele não é turístico, ele é integrado ao transporte público, a tarifa é a mesma pegar, e ele foi a grande sacada do projeto urbanístico de Medellín. Antes de existir esse sistema de Metrocable, as pessoas que moravam no alto desses morros tinham que subir a pé. E aí elas demoravam às vezes até horas para chegar em casa, então elas não eram integradas com a cidade, elas não tinham acesso à saúde, à educação, a um monte de serviços básicos que não eram oferecidos para eles no alto desse morro. E com o serviço de Metrocable, eles acabaram tendo acesso a mais oportunidades de emprego, ficou mais viáveis para eles descerem para a cidade todos os dias. Isso teve um impacto significativo na violência urbana aqui de Medellín. Então, isso é um dos motivos pelo qual Medellín foi considerada uma das cidades mais inovadoras. O sistema de transporte público aqui foi considerado um dos melhores do mundo e mais integrativos. Acabamos de descer aqui na estação de Metrocable de Santo Domingo.
A subida, gente, é tipo uma coisa insana. É surreal imaginar que as pessoas faziam isso a pé antes, porque é uma ladeira muito íngreme e a gente subiu no Metrocab por cerca de 5 minutos. Essa não é a última estação ainda, tem uma outra estação para cima, que a gente não chegou. Essa parte aqui de Santo Domingo, ela foi restaurada pela prefeitura, ela foi revitalizada. Então, ela passou por um processo de urbanização, foi construída escolas, uma biblioteca, é uma parte melhor da comunidade, assim, digamos. Você, né, subindo, a gente vê que tem umas casas bastante precárias, mas chegando aqui em cima a gente já nota que as casas são maiores, são melhores, tem muito comércio, então é uma comunidade, né, como qualquer outra, parece bastante, inclusive, muitas do Rio de Janeiro. Mas essas mudanças só começaram a ocorrer no início dos anos 2000. Antes disso, o Estado não chegava até ali. E o vácuo de poder foi preenchido quando o narcotráfico emergiu no país com a criação do Cartel de Medellín em 1970. Mucha cocaína. Sí, 80% in the world in the 1980 was for the Pablo Escobar. The 80% that's a lot. Liderado pela figura de Pablo Escobar, o Cartel de Medellín foi responsável por conceder inúmeros benefícios aos moradores dessas regiões. A imagem de benfeitor ou de figura ambígua, no entanto, deve ser questionada. Ao conseguir a gratidão e a confiança de uma população antes esquecida pelo poder público, ele conseguiu também cooptar pessoas para o seu negócio e ser blindado pelos membros da comunidade, que por anos se recusaram a colaborar com a polícia com informações sobre o narcotraficante. Este es el barrio Moravia, es un barrio que queda al norte de la ciudad. Todas esas personas, como la pueden ver acá, vivían en tugurios, vivían a las orillas de los ríos, vuelve les digo, olvidados por un gobierno. Pablo acoge más de 5.000 personas y les ofrece estas viviendas, estos techos, alrededor de, en la época, 250 casas. So why the Medellin cartel is still alive for a long time? Because he paid for the bandits, he paid for the hitmen, like the same money. You kill this guy, look, right? He go into the comunas, for example, and he say, okay, you don't have money, you have nothing. Look the kids, you had a new house for your family. You have motorcycle and now you are with me. Outro exemplo dessa atuação do Cartel de Medellín ainda está vivo no bairro Medellín Sin Tugurios. Em espanhol, tugúrio significa casebre ou habitações precárias. Naquela época, esse lugar não tinha nem isso. Ainda hoje, os moradores locais exibem murais de arte de rua em homenagem ao traficante e batizaram a região de Barrio Pablo Escobar, muito embora a prefeitura não reconheça esse nome oficialmente. No entanto, essa polêmica em relação aos feitos do maior traficante de drogas de todos os tempos é menos difundida do que parece. Passados anos do conflito, a lembrança que grande parte dos habitantes tem dele é da violência generalizada que ele provocou na cidade. And where is the place? You can read this? Embajada de Estados Unidos in Bogotá. That was the first car bomb in Colombia, right? Why? Because Pablo Escobar wanted to say the message, say, you want to take me? So I put bombs in your embassy. Luis Carlos Galán Sarmiento said, okay, Pablo Escobar is a drug dealer, so he decided for my group. And Pablo Escobar later, 2 years later, he going to kill Luis Carlos Galán Sarmiento in Bogotá. Right? He sent different hitmen and they kill him like here right now. Look. See this picture in this guy, Galán, and now he's here. Para José Miguel, é possível entender que as pessoas beneficiadas pelas ações dele sejam gratas, mas é preciso não romantizar seus atos. O que a gente diz hoje neste barrio sobre Pablo Escobar? El barrio hoy en día, el gobierno le ha quitado muchos beneficios, ¿sí? Porque precisamente por lo que viste el cartel afuera, barrio Pablo Escobar, ¿sí? Cuando era Medellín Sin Tugurios, en lo de 1984. Cuando le colocan este nombre después de la muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria, digamos que Medellín, al gobierno, eso es como denigrante, como seguirle haciendo apología a Pablo Emilio Escobar Gaviria, ¿sí? No lo aceptan. Pero ¿qué piensa el barrio de Pablo Emilio Escobar Gaviria? Ahí tenés un mural, es agradecimiento a estas personas que estaban siendo olvidadas en un basurero. ¿Quién se acordó de estas personas? De una u otra manera, el capo colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria. Por eso de una u otra forma le agradece. Quando o comércio da droga passou a ser disputado pelo cartel de Cali e o cartel de Medellín perseguido pelas forças de segurança aliadas a grupos paramilitares, aprofundou-se a guerra às drogas. A cidade mergulhou no completo caos. Medellín chegou a registrar cerca de 6.500 homicídios em 1991, mais que 17 por dia. Naquela época, a taxa de homicídios era maior que 300 para cada 100.000 habitantes, sendo essa a principal causa de mortalidade na cidade. A infraestrutura estava em frangalhos, a economia local devastada e muitos cidadãos viviam em constante estado de medo.
People make business for everything. A morte de Escobar em 1993 marcou o fim do cartel de Medellín e o início de uma era de transformações. Embora a violência não tenha cessado de imediato, a cidade iniciou um lento processo de recuperação. Ao longo da década de 2000, políticas inovadoras e programas de desenvolvimento foram implementados. O foco estava no investimento em educação e infraestrutura, especialmente nas áreas carentes que por tanto tempo foram negligenciadas. Entre as medidas estavam importantes investimentos em escola, a construção de bibliotecas e hospitais. Mas, sem dúvida, um marco decisivo nesse processo foi a implementação do sistema de transporte público na cidade. A taxa de homicídios caiu para menos de 100 para cada 100 mil habitantes. E a população, que vive com menos de $1,25 por dia, diminuiu de 47% em 1990 para 22% em 2010. A cidade tornou-se um centro de inovação, sendo nomeada a cidade mais inovadora do mundo pelo Wall Street Journal e pelo Citigroup em 2013. Esse título colocou Medellín também no mapa do turismo internacional. A Calle Provenza, da hipster vizinhança do poblado, exibe faixas que proclamam a rua mais cool do mundo, título conferido pelo portal Time Out. Seus bares, cafés e restaurantes estão repletos de pessoas de todas as partes do planeta e que hoje se reúnem para celebrar. Durante o passeio que me mostrou esse passado, comentei com a Hernan como era impressionante ver de perto como a cidade saiu de uma escalada de violência sem precedentes para se tornar o que é hoje. Ele riu e respondeu: "Nós cuidamos da cidade porque nunca mais queremos repetir essa história." O que restou foram as memórias e o luto pelas vidas perdidas. O edifício Mônaco, antigo esconderijo de Pablo Escobar, foi transformado em um memorial às vítimas e uma lembrança para que esses dias não voltem a se repetir. O monumento principal tem 46.612 furos na parede, cada um deles representando uma pessoa que perdeu a vida no conflito. E já que falamos de transformação, agora é a hora de ver de pertinho o maior exemplo disso, a Comuna 13. Estamos aqui na Comuna 13, um dos bairros mais icônicos de Medellín, porque o desafio de hoje é aprender um pouco da história da transformação da cidade e também da cultura e da arte de rua, que são coisas muito características e típicas daqui. Manos en el aire con manos arriba. En 3, 2, 1, tiempo. Tiempo, soy de lo mejor. Le damos la bienvenida a la pareja en Francia, el pana de New York. Los con Cartagena. Y para que fluya, en familia, regálame la bulla. Regálame la bulla para que lo negativo se destruya. Le canto a Bucaramanga y a Manizales. Tengo a Cartagena sobre las instrumentales. Tengo a Brasil, México y Nueva York. En este momento pasamos de lo mejor. Porque en la 13 dejamos huella. Viene Francia, París o Marsella. Un aplauso por ustedes que sí se lo merecen. Excelente familia. Bom, a Comuna 13, assim como outras favelas, né, de Medellín, ela começou com ocupações desordenadas. As pessoas chegavam, elas simplesmente construíam casas aqui no alto dos morros, o poder público não chegava aqui, não havia estado, não havia luz, não haviam ruas, não havia água encanada, saneamento básico, nada. Elas simplesmente chegavam e montavam um barracão aqui. Como os morros são muito inclinados, as pessoas que moravam mais em cima, elas tinham que literalmente escalar para chegar em casa. Elas tinham que fincar pedaço de madeira na terra para conseguir subir e chegar até na casa delas. Durante um tempo ali nos anos 80, os anos 90, esse foi um dos focos de violência pública aqui em Medellín. Havia guerra de gangues, de narcotraficantes, das guerrilhas aqui da Colômbia, inclusive grupos paramilitares que se formaram. Então havia muitas mortes, havia fronteiras invisíveis, que era uma rua, já era dominada por outra facção, essas pessoas iam lá e assassinavam quem passasse por ali, mesmo que desavisado, mesmo que não tivesse feito nada, pelo simples ato de invadir o território de uma gangue rival, uma facção rival. Por volta ali dos anos 2000, essa história começou a mudar, porque o governo começou, né, a
prover alguns serviços básicos para a população e a qualidade de vida aqui foi melhorando. Um desses serviços muito importantes foram as escadas rolantes, que se instalaram para que as pessoas pudessem chegar em casa, né, de forma mais, digamos, digna. Essas escadas funcionam todos os dias, tem um horário, elas funcionam das 6 da manhã às 10 da noite, se não me engano. Até o sábado e no domingo ela para de funcionar às 7. Depois disso, elas continuam lá, as pessoas podem subir, só que elas têm que subir andando mesmo, não tem fornecimento de eletricidade depois da hora, para as escadas, né? Para as casas tem. A melhoria da qualidade de vida e o projeto inteiro, né, de revitalização de Medellín, que acabou sendo um exemplo de urbanização para todo mundo, né? Porque eles saíram de uma situação extremamente violenta para se tornar uma cidade modelo, a cidade mais inovadora do mundo. Com isso, as pessoas começaram a viver o modelo, né, da Comuna 13 e as próprias pessoas daqui começaram a pintar grafites, começaram a abrir comércios para atender os visitantes, bares, restaurantes, algumas atrações como brinquedos, parques de diversões e hoje em dia a Comuna 13 é um dos lugares mais visitados de Medellín. Além de mais qualidade de vida, as medidas também proporcionaram aos moradores uma melhora na autoestima e a sensação de progresso. Através de festivais de hip hop, dança e arte de rua, essas iniciativas ajudaram a reunir a comunidade, fortaleceram a identidade local e deram aos jovens novas possibilidades de vida. Hoje a Comuna 13 é um lugar criativo, que respira arte e sentimentos de comunidade. Ainda existem desafios, como a pobreza persistente e o crime residual, mas a narrativa dominante é de esperança.